Olá, olá. Bem, hoje nós vamos falar da disciplina de ciências morfofuncionais do sistema imune hematológico. É a unidade 4 que vai fechar essa, esse grupo de aula prática. Como objetivo, nós vamos destacar e identificar e compreender as neoplasias, que se dividem em benignas e malignas, e vamos reconhecer histologicamente as principais diferenças entre elas. As lâminas que vamos identificar serão no procedimento 1, carcinoma epidermoide, no procedimento 2, lâmina de lipoma e papiloma, que nesse caso são estruturas benignas, e na anterior, que é o carcinoma, a estrutura maligna. Bem, o que é uma neoplasia? Né? É um distúrbio do crescimento celular, vai fazer com que essas células elas sofram alterações descontroladas na sua estrutura, tanto morfológica quanto genética, e aí vai gerar um crescimento desordenado, né? E essa célula ela não vai ter uma função específica no corpo, vai perder a sua função inicial e não vai receber os estímulos de morte programada, né, que é a apoptose, e não vai fazer mais a sua função como deveria adequadamente. Ela pode ser ocasionada por causas externas e internas. No caso das externas, o meio ambiente, e que geralmente compreende aí cerca de 90% a 80% dos casos de carcinoma, e que são, por exemplo, o hábito de tomar sol sem proteção, a exposição à radiação em ambiente de trabalho sem proteção, ou alguma substância tóxica que seja ingerida, e internamente, que é geneticamente pré-definida, ou seja, a pessoa já vem na sua estrutura celular, nos seus genes, com a pré-determinação para ter aquele tipo de alteração celular. Como que ocorre o ciclo de reprodução celular? Né? Primeiro, nós vamos observar a primeira fase do processo de multiplicação celular, que é a intérfase. Nesse processo, ele ocorre em 3 etapas, sendo que nessa etapa de intérfase não vai acontecer a duplicação celular, vai acontecer apenas a duplicação do material genético, né? A duplicação das estruturas internas celulares, que vão permitir que essa célula tenha material genético para então, aí, quando chega na fase M, que é a fase de mitose, né, ter aí a divisão da célula em duas. Né? E aí é aí que acontece a questão da alteração celular, né? Geralmente essas células fazem parte, constituem o parênquima, que é a parte funcional do órgão, da estrutura, né? E isso vai gerar um parênquima tumoral, né? Que são as células neoplásicas, essas células alteradas. E também pode acontecer aí no estroma, que é a parte de estruturação, né, de suporte do órgão, né? E esse estroma ele é compreendido aí pelos vasos sanguíneos, tecido conjuntivo e o sistema imune. Bem, como que nós falamos lá no início que nós podemos classificar as neoplasias, né? As alterações, as novas alterações celulares? Elas podem ocorrer como um tumor benigno, que é
lento, localizado, né? A proliferação desordenada que vai acontecer sem essas células infiltrarem para os tecidos adjacentes, né? E vai afetar apenas aquele órgão onde ele está acometendo, né? Está ocorrendo. Já o tumor maligno, ele vai extravasar esse tecido aonde ele está ocorrendo, vai ganhar o sistema linfático e o sistema circulatório e alcançar outros órgãos, outros tecidos, provocando o processo chamado de metástase, né? Que ele vai generalizar no corpo, né? Ele vai estimular essa produção indefinida de células sem função específica de forma desordenada. E aí que nós vamos especificar a questão das células cancerígenas, né? Que são carcinogênicas, que vão ter essa função aí de proliferação mais rápida, anormal, como nós dissemos, sem uma definição, e aí essa perda de definição chama de anaplasia, ou seja, ela não tem uma função específica mais, não tem uma definição genética, ou seja, podem ocorrer mutações sucessivas, provocadas, por exemplo, por radiação, por acidentes radioativos e outros fatores, né? Eles não vão mais respeitar a influência dos hormônios e todos os fatores de crescimento que são regulados normalmente pelo organismo, vão perder aí toda a inibição de construção normal de uma função celular, né? Elas vão também ter a diminuição aí da adesividade e elas não vão mais ficar fixas num lugar, né? Como a gente falou, elas vão migrando aí por todo o organismo. Ela tem uma vida útil indefinida, ou seja, aquele processo de apoptose, que é a morte programada da célula, já não vai mais acontecer, né? E pode ter aí a produção de substâncias, de enzimas de forma desordenada também, e vai alterar seu citoesqueleto, a sua formação normal. Então, vai alterar, vai ter uma deformação também consequente do tecido, né? E como nós exemplificamos também anteriormente, essas células elas vão para outros órgãos e vão estimular também essas alterações nos outros órgãos, provocando o que nós denominamos de metástase, que aí é uma proliferação generalizada, né? Que ela é secundária a essa neoplasia inicial, né? Que ocorreu. E aí, como nós citamos, vai acontecer a disseminação tanto pelos canais linfáticos quanto pelos vasos sanguíneos. E como isso acontece, né? As células carcinogênicas, elas estão aqui na região basal do tecido, ela vai sofrer aí uma alteração, e aí essas células, elas vão se ligar especificamente na membrana, na matriz extracelular de forma específica, né? Vai ter um ligante específico para esses tipos de molécula, e aí vai permitir que ela entre ela extravase aqui, né, a célula, né, a estrutura do tecido, e aí alcançando aí a matriz extracelular, vai ganhar o sistema linfático e sanguíneo, alcançando também outros tecidos, e aí esses tecidos, como está exemplificado aqui, né, há o extravasamento. Algumas dessas células são combatidas pelo sistema imune, ou seja, aqui é um exemplo de uma fagocitose, e aí essa célula ela vai ser combatida, destruída,
e há outras células que não vão ser destruídas, não vão ser percebidas pelo organismo, e então vão acometer um tecido saudável, provocando aí o processo de metástase e consequente progressão do tumor do câncer, né? Aqui mais um exemplo de como acontece esse processo de propagação. A célula normal, ela vai sofrer uma mutação celular, como nós citamos, pode ser por produto químico, radiação, alguma doença, né? Por exemplo, o papilomavírus, que nós vamos citar, ele provoca uma alteração celular e pode vir, dependendo do tipo de vírus que vai acometer o colo do útero ou a pele, né? Ele pode gerar aí uma célula mutagênica que vai gerar um tumor maligno. E aí acontece, então, nesse processo onde ocorre o dano celular, é chamado de iniciação, o nome sugestivo, inicia o processo, e aí as células mutantes elas vão ativar outras células, né, por estímulos oncogênicos, chamado de promoção. Então, ela vai promover a proliferação dessas células, e então vai ter a progressão do tumor, né? Vai ter o aumento tumoral, chamado de neoplasia maligna. Tá? Então, nós vamos observar a lâmina de carcinoma epidermoide em aumento de 4, 10 e 40 vezes, e solicitamos aos senhores que façam o esquema, destacando as células que vão estruturar, né, vão ter essa formação desorganizada, e as pérolas córneas, que são o estroma conjuntivo frouxo, que vai ser formado por células epiteliais escamosas neoplásicas, que elas vão aí fazer um arranjo concêntrico e com esse tecido conjuntivo frouxo no entorno. Então, nós vamos destacar aqui. Nós temos aqui um aumento menor de 4. Percebam essa estrutura aqui com a definição das camadas, né, epidérmica, tecido muscular, né? Nessa região aqui já não há uma definição das camadas de célula, e também temos aí bastante grânulos basofílicos, que são aí característicos dos linfócitos, né, que são as células que vão combater aí o processo infeccioso, né, vamos ter aí um infiltrado no tecido, né, observem aqui várias porções mais basofílicas, e percebam estruturas, né, arredondadas aqui, conglomerados de células, e aqui a pérola córnea que nós citamos. Aqui no aumento maior, percebam aqui o infiltrado, né, no tecido de células de defesa. Aqui a pérola córnea, né, que nós citamos, que é um conjunto, um arranjo de células epiteliais aí circundadas por tecido conjuntivo frouxo. E observem aqui num aumento maior de 40, as células aqui, um aumento, né, do acúmulo dessas células epiteliais, aí também circundada aí com tecido conjuntivo. Aqui, mais um aumento, e complementando a essas lâminas, nós temos aqui também, percebam aqui o infiltrado de células, um aumento aqui de células com prolongamento de células epiteliais, né? Aqui a pérola córnea, com
a reunião de células aqui em formas arredondadas, né? Bem, agora vamos falar de estruturas benignas, que são os lipomas. Vamos destacar também, no aumento de 4, 10 e 40 vezes, aspectos do tecido adiposo maduro e células hiperplásicas. Bem, aqui nós temos a estrutura de um lipoma, né? São células do tecido adiposo maduro, que se distribuem mais sem tantas vesículas de gordura, são estruturas maiores, né? Elas podem ocorrer em vários tipos de tecidos no abdômen, na região do mediastino, quando vai afetar o coração, no pâncreas, no rim, e é o acúmulo de tecido adiposo que pode formar aí uma hiperplasia, né? Um aumento do acúmulo dessas células vão formar os nódulos, né? Formando aí o lipoma. Observem que é uma estrutura pouco vascularizada, aqui num aumento de 10, e aqui observem a estrutura da célula com núcleo, a célula grande, né? Aqui, mais uma lâmina, células grandes, né, com núcleo, são células maduras. As células mais jovens, elas vão ter as vesículas em seu interior, o núcleo maior. Observem aqui uma estrutura, né? Esse lipoma, ele é circundado aí por um epitélio, né? Formando os nódulos, né? Aqui, num aumento maior, observem a estrutura celular, né? Aqui com marcação dos núcleos, né? E pouco vascularizado. Observem aqui, pouca vascularização nessa região. Bem, agora fechando as estruturas benignas, né, as neoplasias benignas com papiloma, ele pode também vir a ser uma estrutura maligna. Nós vamos destacar aqui o crescimento das cristas ou em forma de couve-flor, regiões fibrovasculares centrais. Vamos destacar a presença de fibras colágenas e vamos ver aí a deposição de queratina nessas estruturas. Observem aqui no menor aumento as cristas que nós falamos, formando aí como se fosse uma couve-flor, de uma estrutura celular não muito bem definida, e essas cristas elas vão convertir aqui para uma região central, né? No maior aumento de 10, observem aqui as células mais arroxadas, coradas basofilicamente. Observem um aumento, um espessamento aqui da região córnea, né? Que é devido à deposição de queratina nessa região. E aqui no aumento de 40, nós podemos observar essa estrutura fibrovascular, né? E no interior da fibra vascular, a gente pode observar aqui fibras de colágeno, né? Aqui, mais de perto, as fibras de colágeno nessa estrutura aqui, que são fibrovasculares, né? A vascularização, ela acaba sofrendo em um processo de deposição dessas estruturas, então ela fica mais fibrosa. Aqui também a caracterização das células
com o núcleo menos corado, né, com os prolongamentos citoplasmáticos. Aqui nós temos algumas referências bibliográficas e, como complemento de apoio a esse material, observem aqui novamente as cristas, né, formando como se fosse uma estrutura de couve-flor. Aproximando, nós temos aí a deposição de queratina, então temos aqui o espessamento dessa camada superficial. Tem uma delimitação, né, sem uma definição, com várias células aqui de defesa, né, que são essas células linfócitos, macrófagos, que são essas células que nós podemos observar aqui, nós mostramos lá anteriormente, com um citoplasma menos corado, o núcleo menos basofílico. É importante nós botarmos essas estruturas no esquema para estudos posteriores. Tá? E mais acúmulo de queratina. Células de defesa, macrófagos. Bem, o material de referência, o laminário de apoio, está aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Até a próxima.